você, Thales, como é que você acha que Lula deve tratar esse caso? O que que isso respinga contra ele? Acho que uma declaração dessas é tão óbvia e tão fácil dele fazer, de vir e dizer, olha, eu só quero que se cumpra a lei, se for culpado, eu quero que seja punido exemplarmente. Se não for, não é. Mas é uma declaração óbvia que ele tem que fazer, que ele pode fazer com maior tranquilidade. Se não fizer, é besteira, burrice não fazer. É se deixar funcionar como alvo. Agora, também acho que a oposição usar isso tem que ser, é, tem que ser punida. Quem usar isso. Afinal, ele não tem nada a ver com a história, ele é o pai. É uma figura pública, como pai, como figura pública, ele tem que se manifestar sobre o assunto, dentro das quatro linhas estabelecidas pelo Josias de Souza, que eu acho corretas. É, PT saudações. Agora, a oposição ou quem usar inadequadamente esse fato para acusar o pai, aí eu acho que tem que ser punida, e aí eu acho que a advogada falou sobre isso, que é caso de a justiça, de ele aplicar, mover ações contra essas pessoas. Porque já está sendo usado. Você falou aí, o filho do presidente, do ex-presidente, já está aí nas redes sociais. O bolsonarismo já vai inflar isso, e o Lula tem que, ao falar, ele esvazia isso com tranquilidade. Essas coisas é preciso, tem que ter alguém ali no ouvido do Lula que, é, que explique para ele a questão da comunicação, como lidar com isso com tranquilidade, sem problemas, desde a coisa do ministro que é acusado de algum problema, até o problema do filho que for acusado de qualquer coisa. Tem que agir com tranquilidade e com normalidade. Olha, isso daí, se for culpado, tem que ser punido. Eu só quero é que se apure se é culpado ou não. E PT são noções. E você, Ronilson, como é que você vê aí a repercussão disso? O presidente Lula, ele que quando assumiu, né, foi muito cobrado, até porque Lula foi eleito com apoio das mulheres, né? O número de votos em Lula, de eleitoras, foi maior, inclusive, né? E com essa responsabilidade, com muita cobrança, né? E aí esse caso agora do filho dele, né? Como é que você analisa o impacto político para Lula desse episódio? Eu também acho que ele deve falar sobre. Acho que não deveria, inclusive, não esperar ser perguntado, porque vai ser perguntado em algum momento, em alguma coletiva, em algum momento, essa pergunta vai aparecer. Acho que ele deve falar isso. Acho que sigo ali com o Josias, né, da responsabilidade de tratar do assunto, inclusive, né, separando as pessoas. Não é o Lula, é o seu filho, o Lula tem outras coisas para cuidar, mas, inclusive, por ser o presidente da República, ele deve usar isso como algo emblemático para poder falar sobre. E eu acho que eu acho que isso vai acontecer, né? E fazendo coro aqui com o Thales, né, com relação ao uso disso pela oposição. Bom, a oposição já está usando isso, não só a posição politicamente partidária, mas também nessa, nessa disputa política chamada polarização, né, nas redes sociais, nas ruas, que eu acho que pode ser uma referência importante assim, para as pessoas de bom senso. Quanto mais coragem alguém de oposição tem para usar isso politicamente, eu acho que isso diz muito mais sobre as pessoas do que necessariamente sobre o caso, né? E principalmente sobre o governo, sobre o presidente Lula. Eu acho que esse é um referencial importante. Isso é algo que a oposição costuma fazer desde sempre, né? Todas as possibilidades. Eu fico pensando, por exemplo, na divulgação do caso, da dissolução do caso da Marielle, quando as primeiras iniciativas, né, a primeira iniciativa fala da oposição foi distanciar a família Brasão do Bolsonaro e colocar como apoiador de Lula, Dilma, etc.
Quer dizer, eu acho que isso é um nível de frieza, de mesquinharia política, que eu acho que diz muito sobre as pessoas que fazem e que escolhem fazer esse tipo de coisa. Você vai no Twitter, a quantidade de postagens que você vê, quer dizer, falam mais do Lula e do governo do que propriamente do caso do filho do presidente. Então, eu acho que isso acho que pode servir como uma referência importante também para a gente ver que, no nível como isso é usado, isso diz muito sobre o nível das pessoas que usam esse tipo de argumentação. E com relação ao presidente Lula, eu acho que é isso. Eu acho que ele tem que falar sobre, acho que ele tem que usar isso como uma coisa exemplar para falar desse assunto. Eu acho que ele ultrapassa uma barreira, como o Josias colocou, né, de um país onde um dos desafios é dizer que a lei serve para todos. Eu acho que não só dizer que a lei deve ser cumprida, mas acho que ele também se coloca nesse lugar de um pai que sente a dor das falhas do filho, né, ainda entendendo esse lugar de acusado, mas do pai que entende, que sente a dor das falhas do filho, mas que assume o seu papel responsável de estar a favor da vítima, de estar a favor da verdade, de estar a favor do cumprimento da lei. Então, eu acho que é isso, sabe? O Lula colocar as coisas no devido lugar, fazendo uma declaração que diga que ele não está alheio a isso, nem passando pano para isso, que isso é importante, que isso é caro para ele, porque politicamente a gente sabe que é caro para ele, né? A gente tem no rastro do Lula elemento suficiente para dizer que isso é caro para ele e que ele olhou para isso com uma certa dignidade, um certo respeito. Eu acho que uma declaração dele só mostra o quanto que isso